E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo quero fazer aqui, né, uma partilha da palavra. Vamos usar primeiro, né, um texto que está no Evangelho de João, capítulo 16. Vamos ler o versículo 33. João 16, versículo 33. Para a gente fazer aqui essa partilha da palavra com esse tema, né? Com esse assunto, quando a vitória não vem, né? Quando essa tal vitória tão pregada, né? Propagada pela igreja, pelos pregadores, quando essa vitória não vem, quando esse milagre não acontece aos nossos olhos, né? É disso que a gente vai tratar um pouco, né? Nessa reflexão. Mas antes, né, eu peço a você aí que não é inscrito ainda nesse canal, que se inscreva, né? Ativa aí o sininho das notificações. Compartilha aí essa mensagem, depois que você ver o vídeo. Deixa o joinha para fortalecer aqui o nosso canal. E vamos, né, tratar um pouco desse tema. Quando a vitória não vem. Esses dias eu estava pensando sobre isso, né? Porque a gente vê tantas pregações, né? Tantas músicas, só falando de vitória, 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 né? A minha vitória vai chegar, o meu milagre vai chegar. A gente vê muito isso, né? E realmente está no texto bíblico, né? Essa promessa, né? Você vê lá no Salmo 91, né? A promessa do livramento. Eu vou te livrar do perigo da noite, do perigo do dia. Nada de mal vai te acontecer, né? Vai cair 1.000 ao teu lado, 10.000, né, à tua direita, mas contigo não vai acontecer nada, né? Eu vou te livrar. Então existe mesmo esse texto, existe mesmo, né, essa pregação do milagre. Não, olha, teu milagre vai chegar, né? A tua vitória vai chegar. Porém, o que acontece quando isso não acontece, né? O que acontece na cabeça do cristão quando essa vitória não acontece, né, em sua vida? Você faz novena, faz cercos de Jericó, faz procissão, né, faz promessa, e muitas vezes a sua vitória não chega. O seu milagre não aconteceu, pelo menos aos nossos olhos, né? Aos nossos olhos. Aí o adversário se aproveita disso para atacar o cristão, né? Para atacar o cristão e dizer, olha, o seu Deus não existe, né? É nesse sentido, né? Olha, você pediu um milagre, mas você não alcançou. Você pediu a vitória, mas você não obteve, né, vitória. Veja, né, o texto que eu citei aqui agora diz assim: eu vos disse estas coisas para que em mim tenhas a paz. No mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Vamos repetir nesse versículo. Diz assim, ó: eu vos disse estas coisas para que em mim tenhas a paz. No mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Parece uma coisa, né, contraditória ter aflições nesse mundo. Já que o Salmo, né, 91 diz que vai livrar você de todos os perigos, né? Parece uma contradição, porém não é. É uma interpretação errada que vem sendo feita ao longo do tempo. A gente vê essa interpretação errada, essa interpretação, né, equivocada, né, errada, desde o tempo bíblico. A gente vai ver
aqui eu vou mostrar para vocês um texto onde os próprios apóstolos de Cristo, que conviveram com Cristo cerca de 3 anos, né, fazendo ali uma catequese direto com o Filho de Deus, e mesmo assim não compreendeu, né, não compreendeu essa questão. Eles ainda estavam presos a um livramento aqui, né, para agora, nessa vida. Mas Jesus disse, né, ó, que no mundo tereis aflições. Eu vos disse essas coisas para que em mim tenha a paz. Jesus disse assim, ó, só em mim. É como se ele dissesse isso, né? Em mim tenhas a paz. Só em Jesus Cristo a gente vai ter a nossa paz, né? A nossa vitória completa. No entanto, como eu disse, né? A gente está esperando. Eu creio que pode ser que tenha uma pequena, né, quantidade de pessoas que entende corretamente esse texto, né, que entende corretamente as Sagradas Escrituras. Porque a grande maioria esmagadora realmente está esperando uma libertação aqui, nessa vida. Está esperando o milagre aqui, a vitória aqui. Porque quem está sofrendo, né, nos hospitais com doenças crônicas, quer um milagre, né, quer um milagre, a cura do corpo. Quem está endividado na vida, né, quem está cambaleando na vida, quer uma vitória, quer algo que lhe dê um sossego, né, um alívio aqui nessa terra. É o quê? É o ser humano. Quem de nós que não quer uma vida melhor aqui na terra, né? A gente quer aqui, então a gente está esperando essa vitória acontecer agora, aqui. A gente não está esperando, a gente não está pensando muito depois da morte, né? Uma minoria que vai pensar depois da morte. Eu creio que os mártires entenderam melhor do que nós, né? Os mártires de ontem e os de hoje, né? Entendem melhor do que nós, porque eles se entregam a esse plano de Deus, né, completo. Ele não está interessado apenas no milagre físico aqui, ou uma vitória, né, financeira aqui, mas ele está pensando no futuro. Veja, em outro texto, Jesus Cristo vai dizer que o reino dele não é nesse mundo. Não é nesse mundo. Ele diz, eu vou para junto do meu Pai. E depois venho buscar vocês, né? Buscar a igreja. Porque ele diz, né? Lá na casa do meu Pai tem muitos lugares. Então eu vou preparar um lugar para vocês. Entende, meus irmãos? A nossa reflexão, que os pregadores, as músicas, muitas vezes não deixam, não toca nesse assunto da vitória para a vida eterna, mas sim uma vitória aqui, né? A gente está esperando uma vitória aqui. As pessoas estão buscando a vitória aqui. Quando não vem, como eu disse, né, os inimigos da igreja, os inimigos da fé, caem em cima, né? Caem em cima. Recentemente, né, nessa procissão rumo à Aparecida, o pessoal caminhando aqui na beira da Dutra, algumas pessoas foram atropeladas, mortas. Aí vem aquele questionamento, mas por que a mãe de Deus não livrou aquela pessoa? Veja, ela poderia ter intercedido, Deus poderia livrar? Poderia, mas isso não significa que eles não existam, né? Por quê? Não é só Romero, uma Aparecida, que morreu nesse dia. Quantos outros não morreram nos bares da vida, que ninguém não deu nem atenção? Esses 3 que morreram, uma Aparecida, alguns canais, né, de ateu deram uma atenção. Mas por que a santa não livrou? E se a gente for lá, quantos morreram
embriagado no trânsito nesse mesmo dia? Quantos não morreram nos bares da vida? Né? Ninguém quer levar em conta. Mas se morreu um ou dois ou três em direção à igreja, aí chama mais atenção. Por quê? Para dizer para os cristãos, olha, a fé de vocês é uma fé fraca. Né? E o cristão está esperando, né, um livramento terreno apenas, vê essas mensagens contrárias, vê esses ventos soprando, né, contrário, e muitos têm desanimado, e muitos desanimam. Diz é verdade, ó. O Salmo está dizendo que vai me livrar. E de alguma forma, esse acidente aconteceu comigo, né? Essa tragédia aconteceu comigo, então a pessoa desanima, então Deus não existe. Veja, porque está fazendo uma interpretação da Bíblia para o agora. Né? Eu estou trazendo o texto bíblico para o agora. Eu quero essa libertação aqui. Eu não quero que nada de mal me aconteça. Como diz no Salmo 91. Né? Essa proteção. Então eu estou indo rumo à igreja. Eu estou andando com a minha família para a igreja. Mas se eu sofro uma tribulação, se eu sofro um acidente, eu já esmoreço. Porque eu escuto a voz da serpente, do vento contrário, dizendo, olha, poxa vida, você estava indo para a igreja, você estava indo para a casa da mãe de Deus, e você não foi protegido? Entenda, o que está no mundo é terrível, né? Quantos acidentes, quantas mortes está no mundo, mas se um ou dois morrer indo para a igreja, chama mais atenção, né? As pessoas gravam vídeo. No mesmo dia, no mesmo horário, você tem ideia de quantos morreram nos bares? Né? Bêbado, longe de sua família, longe de Deus, às vezes, né? Longe de Deus, eu não estou julgando, estou julgando assim, fisicamente, as pessoas estão lá no bar, se embriagam, né? E vão dirigir, acaba cometendo acidente e matando as pessoas. Ah, mas era para Deus agir, defendendo todo mundo dessa maneira? Mas não é o ordinário de Deus, né? O ordinário da mensagem cristã não é assim, de um modo mágico, né? Onde um super-homem, né? Jesus Cristo, um super-homem, sai por aí salvando as pessoas, sem trazer uma mensagem para o futuro. Veja, a gente tem que focar que a mensagem cristã do livramento, do milagre, ela pode acontecer aqui, nesse tempo nosso, pode, mas o principal que Jesus Cristo veio fazer foi preparar um evangelho, né? Preparar para o céu. Não vamos ser ignorantes nisso, né? Há uma mensagem na Bíblia para o futuro, para a ressurreição. Aqueles que não acreditam nessa ressurreição estão aí zombando, mas veja, a mensagem bíblica tem essas duas dimensões, né? Ela pode acontecer o milagre aqui e acontece, pode acontecer o livramento aqui e acontece, mas quando não vir essa vitória, quando não vir essa conquista, a gente aprende isso com os santos, né? Com os mártires, porque eles sabiam que a maior vitória é a pessoa ser salva, salvar a sua alma, se possível, salvar a sua casa. Mas hoje em dia a coisa está tão complicada que você tem que salvar pelo menos você. Como disse o apóstolo Paulo, né? Ele não diz assim, ó, se alguém cair, que eu não caia. Por certo, ele pensou nisso, né? Ele tinha parente. Às vezes o parente seu, próprio da sua casa, não quer ir com você pelo mesmo caminho de Deus. Não quer focar no caminho de Deus. Desanima e vai para o mundão. E aí? Você vai também seguir ele? O Deus que está em você, o Deus que você crê, você vai se deixar levar? Né? Como disse o apóstolo Paulo, se alguém caiu, que eu não caia. Se alguém da igreja caiu, que eu não caia. Se alguém da minha casa cair, que eu não caia. Lamentável, o coração da gente sangra quando a gente vê um escândalo na igreja, quando a gente vê um escândalo
na nossa própria casa, o coração da gente sangra. Mas a gente vai fazer o quê? Vai jogar a toalha e vai seguir o exemplo que deu errado? Se alguém cair, que eu não caia, né? Disse o apóstolo Paulo. Então veja, muitos têm desanimado porque têm ouvido esse vento contrário, né? Contra a fé cristã, dizendo: onde está o teu Deus? Porque quem diz isso quer nos apresentar um livramento para agora, né? A cura para agora. Mas não faz sentido, né? Pensar só assim. Porque se Deus fosse livrar e nos curar só nessa vida, a vida eterna já seria aqui, né? Não precisaria da gente morrer e ser salvo para uma vida eterna. Definitivamente, né? Então, se Deus fosse para nos livrar aqui e nos curar aqui de todas as nossas doenças e livrar de todos os males, a vida eterna já seria aqui. Então, por aí você vê que a tese desses malandros, né, cai por terra. A vida eterna não é aqui. Então, aqui a gente vai ter, como disse Jesus Cristo, né, aflições. E ele diz: mas tende coragem, eu venci o mundo. Ele diz: tende coragem, que eu venci o mundo. Agora veja, meus irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Veja o que diz, né? Os apóstolos. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restabelecer o reino para Israel? Veja, eles não tinham ainda largado essa ideia até o último momento. Senhor, é agora que vais restabelecer o reino para Israel? Os apóstolos insistiram em sua interpretação errada até o último momento. E Jesus responde, né? Não cabe a vós saber os tempos ou momentos que o Pai determinou com a sua autoridade. Não cabe a vós saber esse tempo, né? Esse momento. Mas veja, o interessante é que os apóstolos aqui insistiram até o último momento em um reino terreno, em uma libertação terrena. Então, meus irmãos, está entendendo a nossa reflexão com esse tema, né? Quando a vitória não vem, parece que a nossa vitória não vem, parece que o nosso milagre não vem. Por quê? Porque a gente escuta tanta música, como eu já falei, tantas pregações falando de vitória, o seu dia vai chegar, a minha vitória é... Entendeu? Vai falando tanto de vitória que a gente vai se esquecendo disso que Jesus disse. Meu reino não é desse mundo. Eu vou preparar um lugar para vocês. Não cabe a vocês saber o tempo e o momento em que o Pai determinou com sua autoridade. Então a vitória do cristão definitiva não é aqui. Aqui tereis aflições, como disse Jesus Cristo. Agora, é óbvio que é necessário todo mundo passar por aflições? Não, uns passam por aflições maiores e outros por aflições menores. Mas o foco principal é na vida eterna. Né? É a vida eterna. A gente não pode ser ingênuo na interpretação das Sagradas Escrituras. Então, quando a gente vê alguém a caminho da igreja sofrer um acidente e ser zombado por um ateu, por pessoas que não é da nossa fé, a gente tem que meditar isso. Eles não sabem o que está fazendo, né? Eles estão vendo o mundo unicamente para agora. O reino de Deus não é para agora. Obviamente, pode acontecer e acontece livramentos e milagres. Mas não é só isso. Não é só isso. Se não acontecer, o cristão autêntico, que sabe entender a palavra de Deus, sabe que não é para aqui agora apenas. Eu posso ser livre aqui agora? Posso. Pode acontecer um milagre comigo? Pode. Mas o maior milagre é eu salvar a minha alma. O maior milagre é eu estar no caminho de Deus. É eu não me contaminar com a nojeira desse mundo, com a prostituição desse mundo, com o roubo desse mundo. Esse é o maior milagre. É eu não me contaminar com a lama, o lamaçal da prostituição desse mundo. Isso já é um milagre tremendo e as pessoas não querem ver. Beleza, meus irmãos? Então, para fechar nosso vídeo,
Veja, vá lá para Apocalipse, vamos ver o que está escrito em Apocalipse 21, para a gente finalizar. Você viu que os apóstolos, os próprios apóstolos, esperaram ainda um reino terreno, né? Ao dizer, Senhor, é agora que você vai restabelecer o reino para Israel. Eles esperavam um libertador terreno. E a gente está esperando também uma libertação agora. É normal que a gente esteja esperando uma libertação agora. Mas, meus irmãos, se não vir, a nossa maior libertação é a salvação. É se manter longe do lamaçal desse mundo. É conseguir andar sobre as águas desse mundo. Né? Quando um cristão consegue andar sobre esse mundo sem se contaminar com a prostituição que está aí fora, com o roubo que está aí fora, isso é um milagre, isso é um livramento. Veja o que está em Apocalipse 21, versículo 4. Diz assim, ó, ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas anteriores passaram. Aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Né? Versículo 5. Eis que faço novas todas as coisas. Né? Versículo 5. Então, Apocalipse 21, versículo 4 e versículo 5. Veja, é lá que todas as lágrimas serão enxugadas. É lá que não terá mais fome, mais dor, mais sofrimento. Porque ele enxugará todas as nossas lágrimas. E diz, né? As coisas antigas se passaram. Eis que faço nova todas as coisas. Mas veja, é lá. Então, meus irmãos, deu para extrair aí algum recurso, né, dessa reflexão para os nossos dias, né? Porque a pregação, né, da vitória, do milagre para esse mundo tem agradado muito as pessoas da igreja, né? Pessoas da igreja tem agradado muito. É bonito você cantar vitórias, cantar louvores nesse sentido, né? Que vai chegar a sua vitória, que vai chegar o seu milagre. Mas quando não chegar, meus irmãos, quando não chegar da maneira que a gente quer, aos nossos olhos, e a gente for ridicularizado pelos de fora, pelos não cristãos, e a gente for ridicularizado, a gente se lembre que a promessa de Cristo é a ressurreição, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, né, cuidemos para quê? Salvar a nossa alma e ajudar outra pessoa. Ajudar as outras pessoas com o nosso, né, testemunho. Não se contaminar, né, com esse mundo. Porque realmente é sinal, né, de fim de tempo. Tanta coisa que a gente vê contra, né, a nossa fé cristã, né, católica. É tanta coisa que a gente vê, tanta blasfêmia, que realmente é o fim do mundo. Então vamos ficar por aqui, né, com essa mensagem, nesse dia de hoje, né, com essa partilha da palavra. E eu peço a você mais uma vez aí, que não é inscrito nesse canal, né, que se inscreva, ative o sininho aí das notificações, né, compartilhe aí essa reflexão com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.